Olha, eu vou retomar minha conversa aqui, meu papo com o Robério de Ogum, a respeito de fenômenos sobrenaturais que acabam, envolvendo pessoas que perdem pessoas queridas. E a gente parou na história da Leila Lopes. O caso dela não é de premonição, de algum tipo de aviso, não. O caso dela se enquadra naquele de pessoas que decidem acabar com a própria vida. E é um assunto que é tabu, o suicídio, E que várias religiões veem de vários modos diferentes. E aqui a revista Quem de hoje publicou uma matéria sobre a carta que ela deixou, inclusive com a manchete: "Eu não me suicidei, parti para junto de Deus". Carta atribuída a Leila Lopes, encontrada morta na quinta-feira 3 em seu apartamento em São Paulo, revela o desencanto da atriz com a vida e a carreira. Robério, como é que você vê essa carta? Como é que você vê, do ponto de vista espiritualista, alguém que decide colocar um ponto final na própria vida, ou de uma maneira que parece completamente planejada, como foi a da Leila, ou de alguém que tem um surto de repente e se atira de uma janela, ou se dá um tiro, ou como é que você vê esse tipo de coisa? Bom, quando nós pedimos a Deus uma nova oportunidade para a gente voltar à Terra e pagar por todos os nossos erros, a gente, naquele momento, a gente traz uma vida para enfrentar as dificuldades. E ela teve uma vida cheia de dificuldades. Eu atendi a Leila. Você atendeu a Leila? Atendi. Não uma vez, atendi várias vezes. Sim. E ela se queixava demais das dores que ela tinha no corpo físico dela. Até ultimamente, ela tinha muitas dores. Ela chegava a tomar morfina, ela fez uma cirurgia de extração de útero por causa de endometriose, mas mesmo assim ela não estava livre desses sintomas mesmo. Ela se queixava muito. A dor, de como ela dizia, era uma dor do sempre. Era uma dor que incomodava. Agora, nós nunca ganhamos de Deus o direito de tirar a vida. Ele nos deu a vida e ele nos leva a vida de volta para Ele. Mas nós não podemos tirar a vida. A carta dela, Sônia, a gente lendo, a gente entende, dá a impressão que ela está bem consciente. Dá a impressão que ela está pronta. Que ela está tranquila, que ela vai fazer uma coisa boa para ela mesma, que ela está em paz. Mas não é verdade, Não é verdade, porque todo aquele que tira a vida, esse espírito, ele perdeu a oportunidade dele resgatar os seus erros e viver a vida eterna na casa do Pai. Então esse espírito, ele vive vagando. Ele vive no plano espiritual, perdido, em busca de ajuda. É como um humano, quando ele se perde, quando ele se torna um andarilho, quando ele se torna um viciado em droga, quando ele se torna um alcoólatra. Esse espírito fica nessa condição, porque ele olha para aquele corpo e era a missão dele. Aquele corpo servia para que ele pudesse viver e ter o direito de viver a vida eterna na casa do Pai. O que eu entendo é que não só o caso dela, outros casos, e mesmo a gente, eu já tive momentos assim também, que a gente para e pergunta: por que comigo? Por que esse sofrimento? Por que essa dor? Por que essa solidão? Por que isto? Aí o que você tem que buscar? Você tem que remover toda a tua fé, você tem que buscar coragem. E ela vivia nesse momento, ela convivia com esse momento. Mas ela cansou, ela não tinha mais forças. Exatamente. Então, e ela escolheu um caminho para ela. Ela chegou ao momento em que a falta de paz de espírito, pode ser uma outra coisa. A perturbação, o sufoco, a angústia da dor, levou ela pelo lado racional a cometer.